Bom, vamos de volta aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos. E voltando agora com o Sebastião Santos, o CTO da 3DB. Quero, em nome do evento todo, agradecer pela participação, pela palestra aí já, pelo aceitar o nosso convite e também, né, por apoiar o evento pela 3DB, que eu sei que agora já não é 3DB Solution, é 3DB Cloud, né, mas a gente tem uma notícia aí que já está anunciada lá no site, já vi, né, a gente também vai compartilhar aí, obrigado. E, Sebastião, fica à vontade, tá? O palco é seu aí. Isso aí, obrigado. Gente, boa noite, né? Queria agradecer a presença de todos, né, e a oportunidade da organização do Cloud Summit, poder falar um pouco de OCI para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu já disponibilizar aqui, eu acho que o pessoal já colocou, já está aparecendo a apresentação. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí de CloudGuard, né? Apresentando aí, essa é um pouquinho da minha história. Como o Marcelo já falou, sou sócio da 3DB, CTO, né, responsável pela parte lá de multi-cloud. Né. Aproveitar para divulgar também nosso grupo lá no Telegram, o grupo de usuários Oracle Cloud, né, do Brasil. Tá aí o link para o pessoal poder entrar e lá a gente consegue ajudar, tirar dúvidas sobre o OCI, né, e colaborar, né, sobre o OCI. Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o CloudGuard, né, como manter o seu ambiente seguro, né, com o CloudGuard. O que é, né, esse CloudGuard? Bom, quem é você, né, nessa onda de multi-cloud? As empresas, né, elas estão sendo levadas ou até se vendo obrigadas, né, a migrar para a nuvem. Chegando lá, né, como que gerencia esses recursos? Né? De quem que é a responsabilidade sobre esses recursos que a gente tem em cloud? Né? Como que a gente mantém esses recursos lá e como tratar a segurança desses recursos na nuvem? Essas perguntas aí cercam as empresas e os profissionais envolvidos, né, para cuidar aí desses recursos. Vocês sabiam, por exemplo, que mais de 80% das empresas que migram, né, não tem um profissional específico com conhecimento, né, de infraestrutura de cloud para poder gerenciar esse workload na cloud? Então, para ajudar, né, nesse gap, a Oracle lançou aí um produto que chama CloudGuard, né, e hoje vamos falar um pouquinho dele. O que é o CloudGuard? Né? O CloudGuard é um serviço que ajuda a monitorar, identificar, né, e alcançar um nível de segurança forte no Oracle Cloud. Como que a gente consegue fazer isso? Né? O CloudGuard ele examina seus recursos, né, a fragilidade de segurança relacionada à configuração, né, relacionada à configuração e atividade humana no uso desses recursos. Né? No momento da detecção, o CloudGuard pode sugerir, auxiliar, né, executar ações e até mesmo corrigir, né, essas falhas encontradas, né, baseado em 4 itens, né, que são os targets, ou seja, esses targets eles setam o escopo, né, dessa análise que o CloudGuard vai fazer. Esse escopo ele é baseado no compartimento, né, então eu vou ali escolher um compartimento da minha nuvem e os recursos que eu tiver contido nesse compartimento serão analisados. O compartimento pode ser o compartimento raiz, onde eu vou analisar todos os recursos da minha cloud, como pode ser um compartimento específico, por exemplo, o compartimento da galera de DevOps, né? Ou seja, eu vou analisar só os recursos mantidos e criados pelo time DevOps. Com esse escopo definido, né, eu vou ter ali detectores, né, os detectors, eles vão analisar esses recursos e gerar alertas. Tá? Esses detectores eles são baseados em receitas que já são criados e disponibilizados pela própria Oracle, né, pelo OCI. Né? Essas receitas geram alertas, né, que vão ser analisados, quer dizer, que vão ser analisados e geradas notificações pelos problemas. Né? Essas notificações automaticamente são analisadas pelos responders, né, que também são baseados em receitas, assim como os detectores, né, e esses responders, né, a parte mais legal disso tudo é que eles geram
ações para a gente. Essas ações podem, inclusive, ser automatizadas, ou seja, eles vão pegar os alertas que foram gerados de falhas, como a gente falou, né, relacionada à configuração e ações humanas, e vão gerar ações onde a gente consegue corrigir, né, deletar um recurso, né, ou até mesmo resolver essas notificações geradas. Eu vou mostrar na prática depois ali um pouco, nós vamos conseguir entender melhor. Vamos lá, eu vou mostrar, aí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o CloudGuard funcionando e depois eu vou desabilitar ele e fazer a parte de habilitação para vocês verem como que é simples, né? Essa tela aí seria a tela inicial para a gente poder habilitar ele na cloud, mas eu vou começar com ele já funcionando. Por quê? Porque ele demora um pouquinho para funcionar, gerar os alertas, então não vai dar tempo, né? O tempo hoje é um pouco mais curto. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, vou compartilhar outra tela. Compartilhado, deixa eu ver aqui se já... Isso aí. Bom, vamos lá. Aqui, gente, esse é o painel já do CloudGuard ativado, né, onde eu vou ter aqui o meu nível, né, de segurança, ou seja, ele está excelente, ele é baseado num rate aqui, onde você tem lá, pela quantidade de avisos que você tem, né, ou seja, de alertas, ele vai te dar uma nota, então ali vai de 0 a 39, está ruim, né, e tem o FAIR de 40 a 59, good, 60 a 79 e excelente de 80 a 100. Como a gente tem, eu estou no ambiente de teste aqui, né, e tem pouco alerta, eu estou com esse nível aí de score, ou seja, se eu tivesse no ambiente de produção, provavelmente teria mais alertas, né, e essa nota, teoricamente, seria bem menor. Né? Aí eu tenho um risco aqui baseado, esse risco ele vai de 0 a 9.999, né? Então, nesse caso aí, quanto maior, ou seja, ele é relacionado principalmente aos riscos high e critical, né? Então, quanto mais high e critical eu tiver, mais alta essa nota vai ser. À medida que eu vou resolvendo, ela vai diminuindo. Tá? Aqui eu tenho os problemas listados por compartimento, então eu tenho aqui o compartimento raiz, eu tenho um crítico, um high e um minor, né? E no DevOps eu tenho minor também. Então, vamos mostrar aqui sobre esse... Aqui embaixo ele vai mostrar um histórico, né, desses alertas, e no mapa aqui, ó, atividade em relação à atividade humana, ou seja, tentativa de acesso, por exemplo, nos meus recursos de cloud. Aqui já um resultado de ação, né, ou seja, para a gente tomar ação em relação aos alertas que ele encontrou. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, eu tenho aqui ações, como eu não automatizei nada, ou seja, eu gerei aqui algumas falhas propositais, por exemplo, eu criei um bucket aberto, né, ou seja, um bucket público, criei uma VM também com um IP público, tá? Aberto para a internet também, justamente para ele me gerar esses alertas. Então, é isso que ele está falando. E aqui, se eu vier aqui nas suas opções aqui, eu vou poder executar essas ações, ou seja, quais são as ações? Né? Aqui, no caso, eu posso tornar esse bucket privado, tá? Automaticamente. Se eu for lá na minha parte de storage e ver esse bucket que eu criei lá, né? Ou seja, aqui eu já vejo que ele está público. Né? Eu até coloquei a palestra ali para ter um arquivo e tal, mas para mim, voltando lá, eu já consigo, eu poderia corrigir por aqui, né? Mas eu posso, lá pelo próprio CloudGuard, eu já posso tomar essa ação de correção. Né? Ou seja, ele automatiza isso para mim. Tá? Então, eu viria aqui, vamos fazer essa ação aqui. Ele já corrigiu, ele já sumiu da minha lista. Eu posso, por exemplo, deletar o IP público dessa minha estação. Bom, beleza, ele dá esse alerta, mas vamos supor que eu preciso desse IP público aqui disponível, né, e não quero tomar essa ação de deletar o IP público. Né, eu posso dar um skip aqui, ou seja, simplesmente aceitar com que ele fique dessa forma. Depois de um tempo ele vai até voltar esse alerta, mas eu consigo fazer com que ele desconsidere isso, na verdade, desconsidere esse alerta e passe
a ignorar, tá? Esse é o CloudGuard aí funcionando, né? Aqui a gente tem o detalhamento dos problemas, tem todos os problemas, então ele encontrou aqui, o mais crítico é o bucket aberto, né? Ou seja, ele está público, né? Com arquivo inclusive disponível lá, eu gerei uma chave pública para ele poder dar esse erro. Aqui as recomendações, que é a parte que a gente viu ali, onde a gente pode tomar as ações. O target, né, que é onde eu defino, lá na hora da instalação, a gente define qual vai ser o target. Nesse caso aqui, eu peguei o meu compartimento raiz. Mas eu posso, por exemplo, criar um target novo aqui, baseado, por exemplo, no compartimento DevOps, né? E aí eu vou lá, escolho as políticas que já são definidas pela Oracle. Essas políticas, essas receitas, na verdade, elas são definidas, né? E aí eu posso até fazer algumas alterações, mas para mim fazer essas alterações, eu tenho que clonar essas receitas e baseado nesse clone que eu crio, eu posso ir lá e fazer algumas alterações. Por exemplo, desabilitar uma dessas regras, tanto de detecção quanto de responder, né? Ou seja, de forma que ele não tome uma ação. Nos responders, eu posso também automatizar, eu posso falar com que, se, por exemplo, nesse target que eu estou criando, né, alguém criar uma máquina com IP público, eu posso mandar ele já deletar essa máquina automaticamente, sem precisar da minha intervenção, posso tornar isso automático. Tá? Então, aqui eu criaria... gente, é interessante aqui, ó, como eu criei o meu primeiro target aqui meu compartimento raiz, né, ou seja, eu vou aplicar essas regras em todos os compartimentos, inclusive os compartimentos filhos, até ele achar um outro target. Por exemplo, as regras que eu defini aqui no compartimento raiz não vão mais tomar ação em relação ao compartimento DevOps. Por quê? Porque agora eu criei um target exclusivo para esse compartimento. Então, a partir desse momento, ou seja, as regras que eu defini aqui nesse target é que vão estar valendo, né, dali para frente, né, ou seja, desse compartimento para baixo, beleza? Aqui a gente tem uma relação aí das atividades, né, do responders, as receitas, né, do detector, ou seja, como eu falei lá no início, elas são baseadas em detectores por atividade e por configuração. Se a gente clicar aqui, vocês vão ver todo um detalhamento, e aí sim, né, a configuração dessas receitas de detecção, né, então, se uma VNIC não está associada a um security group, né, como que eu vou tratar? Qual tipo de risco que eu vou considerar? Na verdade, essa receita, como ela vem pronta, já pelo OCI, então ela já está configurada. O que eu poderia fazer é clonar essa receita, ou seja, todo esse grupo aqui, e aí sim fazer minhas alterações, né? E eu poderia alterar esses status aqui e criar meu próprio grupo de detectors, né? Aqui, o grupo de receita ali para atividade, né, humana. Então, por exemplo, aquela detecção ali do bucket público, ele vai estar em uma dessas receitas aqui. Não tem relevância, né? Aqui é os settings, aqui eu consigo, inclusive, desabilitar o CloudGuard, né? Eu vou fazer isso agora e a gente vai habilitar, é um processo simples, mas eu queria fazer para vocês verem como fazer, né? Então, beleza, vamos lá, vou desabilitar o CloudGuard. Ele simplesmente vai zerar ali e vai voltar ao início. E aí nós vamos fazer eu vou fazer deixa eu dar um zoom aqui, talvez melhore a tela aí para vocês. Bora lá. Então, bom, essa inclusive, a minha apresentação é baseada aqui, né, porque ele explica o que são os targets, né, os detectores, os problemas e os responders, né, e essa é a sequência que ele usa para fazer essa identificação dessas falhas, né. Aí ele faz algumas alterações no seu ambiente, então ele vai dar algumas permissões ali para o próprio CloudGuard poder fazer essa inspeção, né, nos recursos que estão nesses compartimentos que a gente definiu. Vou lá, vou dar o enable aqui, ele vai falar, né, que vai fazer essas alterações, eu autorizo,
e aqui a gente já vai fazer a definição do escopo do CloudGuard, ou seja, em qual região eu quero fazer essa análise, né? Então, eu quero fazer a análise na região do Brasil, né? E aí sim, eu vou selecionar o compartimento. Eu posso selecionar todo o compartimento, onde ele vai pegar o compartimento raiz e analisar todos os recursos, ou eu posso ser um pouco mais específico, né? Eu posso vir aqui e falar, eu quero só o DevOps, né? Mas vamos pegar tudo aqui de novo. Aqui eu já defino as políticas detectors, né? Já seleciono. Eu posso também não selecionar, vocês viram aqui que está como opcional, né? E aí eu posso fazer essa escolha depois, por exemplo, criando uma política própria minha ali, né? Um grupo de receita, na verdade, e fazendo essa seleção depois. Tá? Eu vou deixar aqui o detector para fazer a seleção depois, para a gente poder ver isso lá como é que é. Então, habilitou, né? A única questão que eu deixei, inclusive, para fazer depois, é que ele não vai mostrar ali, por exemplo, os alertas agora. Ele gasta aí uns 20 minutos para fazer isso, né? Aqui ele faz um tour, né, inicial com a gente. Toda vez que você habilitar, ele vai fazer esse tour. É legalzinho, né? Ele traz ali, vamos dizer, um overview sobre a ferramenta. Vai falando aí sobre cada uma dessas telinhas, a identificação ali das atividades humanas, né? E aí são 7 passos aqui. Pronto. Aí foi, né? Ele até marca se você fez esse tour ou não, ali nos settings depois, tem como ver se acompanhou isso. Então tá aí, ó, ele não mostra, né, os alertas por enquanto, mas a gente já consegue ver aqui, ó, no detectors, né, quais foram os detectors selecionados. Se eu for agora em responders, né, ele não vai estar responder activity, ele não vai estar selecionado, cadê? Detect responder, isso. Peraí, deu uma... São as receitas, dos detectors, eu quero os responders. Não, na verdade era aqui, eu não devia estar... Deixa eu ver aqui, no Target, DevOps. Aqui, ó. Os responders. Aí aqui eu adiciono o grupo lá de receita para responder em relação aos alertas que vão ser gerados lá nos detectors. Agora sim, estava fazendo no lugar errado, né? E é isso, gente. Para habilitar, dessa forma, é simples, né? A gente está aí agora habilitado, agora guardar uns 20 minutos, ele começa a dar os avisos, né, os alertas, mostra onde que esses alertas foram encontrados, né? E aí sim, eu vou poder tomar ação em relação a esses alertas. Beleza? É isso. Eu abri aí agora para o pessoal poder tirar dúvidas, se tiver. Tá? E aí, Sebastião, beleza? E aí, beleza? Primeiramente, obrigado por compartilhar o conteúdo aí com a gente. A gente tem algumas perguntinhas aqui no chat. Eu vou ler aqui para você. Olha lá, o David perguntou assim: o Google Cloud, o Cloud Guard está disponível para todos os clientes sociais? É gratuito e tem receitas automáticas? Sim, exatamente. Boa pergunta aí, feita pelo David, né? Principalmente quando a gente fala se a ferramenta é paga ou não, né? Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, ela está... desde que você tenha envolvimento, ou seja, você pague mensalmente a Oracle, né, essa ferramenta está disponível para você. Se você tiver uma conta gratuita da Oracle, esse produto, na verdade, ele não vai estar disponível para você, né? Mas sim, se você é cliente Oracle, né, tem ali uma conta paga mensal, você tem o CloudGuard disponível e ele é grátis, né? Com todos esses recursos aí. Qual que é a última parte da pergunta ali do David? Ele pergunta se... Ele perguntou se tem receitas automáticas. E tem receitas automáticas, exatamente. Tem receitas automáticas, sim.
né? Assim como eu mostrei lá, a gente pode ativar para que o responder tome ações automáticas. E aí sim ele vai, por exemplo, como eu mencionei lá, fazer com que o bucket, por exemplo, deixe de ser público ou deletar um IP público de uma estação, né? Ou seja, qualquer uma daquelas falhas que ele identificar, ele consegue automatizar. Assim. Opa, beleza. É isso aí. Beleza, a gente tem uma outra perguntinha aqui do André Silva. Ele falou assim: ao ativar o CloudGuard, há algum risco de parada do ambiente de produção? Tem alguma recomendação a ser seguida? Então, eu já fiz esse teste várias vezes, inclusive era uma dúvida minha no início, viu, André? E não tem risco de parada do ambiente, tá? Igual eu mostrei lá, os responders, eles vêm todos desativados no sentido de ter alguma ação automática. Então, na verdade, ele vai te dar o aviso e vai te dar a possibilidade de ir lá e executar aquela ação de produção, tá? Então, ele não vai fazer nada com o seu ambiente, não vai parar e não vai ameaçar o seu ambiente de produção, não. Beleza. Bacana. Beleza, Sebastião, muito obrigado aí pelo compartilhamento novamente, né? Essas eram as perguntas que a gente tinha aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar no chat que a gente lê aqui para o Sebastião. Você deixou seus contatos? Eu que agradeço aí, viu, Renan, a oportunidade também de poder participar e apresentando conteúdo aí para vocês. Show. Obrigado, então. Boa noite. Vamos rodar alguns comerciais aqui dos nossos patrocinadores e aí a gente já volta com o Bezaliel.